A paz do Senhor, meus queridos, boa noite. Estamos mais uma vez aqui, nesse espaço proporcionado pelo Senhor. A gente entende esse tempo como um privilégio para nós. É um tempo que Deus tem nos proporcionado estarmos juntos aqui, de uma forma um pouquinho diferente, mas ainda assim juntos, Então, louva a Deus por essa oportunidade, por esse momento de mais uma vez cultuarmos a Deus dentro das nossas casas, compartilhando esse momento com você que também está aí na sua casa, Então, nós estamos muito felizes que você possa estar conosco nesse momento, sentindo a presença do Senhor, recebendo, a palavra do Senhor, porque de fato nós precisamos dele, Ele é o nosso socorro, ele é o nosso auxílio, o nosso refúgio, a nossa força, e nós estamos aqui pelo Senhor. E antes de nós começarmos, eu queria compartilhar uma palavra que Deus me deu no dia de hoje, que falou muito ao meu coração. Nós temos orado, temos buscado de Deus a direção em relação a esse tempo, o que tem acontecido conosco. E é muito interessante que quando a gente procura respostas na palavra de Deus, Deus sempre tem respostas para nós. E hoje, meditando um pouco no tempo dos juízes, de que as pessoas ali pecavam e se transgrediam contra Deus e depois se arrependiam, e quando elas se arrependiam, Deus vinha, levantava um libertador e realmente resgatava o seu povo, e o povo depois se distanciava de Deus novamente e errava, e aí de fato de novo Deus permitia que eles fossem escravizados ou que eles fossem perseguidos, e aí o povo se arrependia novamente, orava pedindo perdão a Deus, e Deus levantava outro libertador. E muitas vezes quando nós passamos por tempos difíceis, nós fazemos perguntas, questionamos a Deus. E muitas vezes o Senhor fala, não é por quê, mas para quê? Qual o propósito de Deus para nós no tempo, às vezes, de dificuldade, de luta? E hoje, lembrando de tudo isso, pensando em tudo isso, eu lembrei do texto de Naamã, quando ele se viu leproso e precisou ser curado e tentou de várias formas e encontrou o profeta Eliseu, que deu uma dica, uma orientação para ele quando ele chegou na casa de Eliseu. Não vou contar a história toda. E Eliseu não recebeu, mas mandou um mensageiro falar com ele. E em 2 Reis, no capítulo 5, versículo 10, diz assim: então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpo. E Naamã se indignou, O texto vai continuar falando que Naamã se indignou por essa palavra, porque ele falou, gente, mas os rios lá de onde eu sou são muito mais limpos, águas muito mais limpas para que eu pudesse mergulhar. E por que ele não veio falar comigo? Ele enviou um mensageiro. Aí os seus soldados, as pessoas que estavam junto com eles, falaram, Senhor, mas se te houvesse pedido uma coisa difícil, o profeta, o Senhor não faria? Que bom que ele te pediu algo fácil, E depois dessa palavra dos seus oficiais, Naamã realmente vai até o rio. E aí lá, no versículo 14 diz, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Irmãos, essa palavra é tão maravilhosa para nós e vem nos lembrar de algo que o Senhor já falou conosco, Nesse tempo de pandemia, o pastor Aaron já ministrou sobre aqui a humildade, sobre o orgulho. E o que nós temos aprendido nesse tempo? É fato que o nosso país, o nosso mundo precisa aprender muita coisa para ser liberto, para ser curado, para ser sarado pelo Senhor. É fato que nesse tempo Deus tem propósito para nos ensinar muitas coisas. Isso enquanto povo, enquanto nação, enquanto mundo. Mas individualmente, o que Deus quer nos ensinar? Temos aprendido o que Deus tem tentado nos ensinar nesse tempo? Temos voltado o nosso olhar para o Senhor, e Senhor, é para isso, eu estou aprendendo de fato aquilo que o Senhor precisa e aquilo que o Senhor quer que eu aprenda nesse tempo. Porque, irmãos, Deus tem propósito para nós individualmente, não só coletivamente. Então, enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto família, enquanto igreja, enquanto nação, nós temos algo a aprender do Senhor nesse tempo para sermos libertos, para sermos curados, para sermos sarados. Eu creio nisso. E eu tenho orado para que Deus nos revele e não nos deixe passar por isso sem aprender, sem entender e sem realmente nos preparar para viver algo melhor e maior que Deus tem para nós, assim como Ele tinha para Naamã, porque Ele tem para nós. Amém? O Senhor tem algo maravilhoso para as nossas vidas, mas Ele também nos ensina, nos orienta em meio a tudo que está acontecendo, e que nós venhamos realmente estar atentos para aprender. E nós vamos cantar essa canção, Deus trouxe ela no meu coração.
de que eu quero ser limpo, Senhor, como Naamã, quero ser curado. Não somente do vírus, né? Não somente de uma situação que ainda, né, não sei o que vai acontecer, mas daquilo que eu preciso para que de fato eu seja liberto e viva algo maior que o Senhor tem para mim, enquanto pessoa, enquanto família. Em nome de Jesus, né? Vamos louvar a Deus, vamos orar com essa canção ao Senhor nesse momento. Amém? confiarmos, Pai, em carros, em cavalos, e não descansar e não acreditar no Teu poder, na Tua graça, na Tua misericórdia, Pai. Nós estamos aqui, Deus, nesta noite, clamando ao Senhor, para que seja real nas nossas vidas o Teu propósito, a Tua vontade, não a nossa vontade, Deus. Nós dependemos de Ti, Pai. Tu és tudo que nós precisamos, Deus. Então quebra, Pai, o nosso eu, quebra às vezes aquilo que nós queremos entender, ou achar que entendemos, e que a Tua vontade prevaleça, o Teu propósito prevaleça sobre nós, e que nesse tempo, Senhor, possamos de fato aprender, Deus,
Aprendemos, Pai, nos aproximar mais de Ti enquanto pessoas, enquanto família. Aprendemos e buscarmos o Teu propósito para as nossas vidas neste tempo e vivermos, Deus, aquilo que o Senhor tem para nós em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Cumpre em nós o Teu querer, cumpre em nós a Tua vontade, Deus, porque nós precisamos de Ti, Pai. Tu és o motivo da nossa adoração, Tu és o motivo de nós estarmos aqui, Tu és o motivo de termos suportado, de estarmos suportando todas as coisas, porque o Senhor é o nosso Deus, Pai. A Ti toda honra, toda glória e todo louvor. Confirma sobre nós a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Aleluia, Tu és a nossa luz, Tu és aquilo que nós precisamos para enxergar e para entender o que nós precisamos aprender e crescer nesse tempo, Pai. Aleluia, Deus. Glórias a Ti, Senhor. Só quero adorar-te.
és, Pai, Tu és maravilhoso, Deus. Tu és digno, Pai, de toda honra, de toda glória, de todo louvor, Deus. A Ti as nossas mãos em adoração, porque Tu és nosso sustento, Tu és a nossa força, Pai. Tu és o nosso refúgio, Deus. Louvado, engrandecido seja o Senhor. Nós Te adoramos, nós exaltamos o Senhor nesta noite, porque não há Deus como o Senhor, não há presença como a Tua, não há amor como o Teu, Pai. Não há cura, Deus, como aquela que o Senhor pode fazer em nós. E é por isso que nós nos sujeitamos à Tua vontade, é por isso que nós nos submetemos à Tua autoridade e declaramos que pertencemos a Ti, Deus. Tu és o nosso Deus, Pai. Cumpra em nós o Teu querer, porque Tu és perfeito, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, Tu és o nosso Deus. Aleluias. Toda honra, toda glória e todo louvor a Ti, Senhor. Aleluias. Amém, Deus. Glórias a Ti, Pai. Amém, Jesus. Paz do Senhor a todos, né? Uma bênção muito grande devemos estar nesse momento de culto, de louvor, de adoração mesmo, onde nós sentimos a presença de Deus, onde nós sentimos o toque do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E isso é uma coisa linda quando Deus nos proporciona essa oportunidade dentro da nossa casa, no aconchego do nosso lar, junto com os nossos familiares. Isso é algo muito especial. Precisamos valorizar isso, precisamos entender a bênção que o Senhor tem nos dado, que a bênção maravilhosa que o Senhor tem nos proporcionado, que é exatamente cultuar ao Senhor no aconchego da nossa casa e junto com os nossos familiares, podendo adorar o nome do Senhor, podendo levantar a nossa voz em clamor ao Senhor juntos com a igreja e também tendo esse tempo de ouvirmos a voz do Senhor, ouvirmos a palavra do Senhor. Uma coisa que normalmente nós fazemos nos nossos cultos e infelizmente não temos como fazer fisicamente nas nossas casas, é exatamente a entrega dos nossos dízimos e as nossas ofertas. Mas entendemos isso como uma prática absolutamente bíblica e que demonstra a nossa fidelidade e o nosso compromisso para com Deus primeiramente, mas também para com a casa do Senhor, para com a missão de Deus. A palavra do capítulo 3, versículos 9 e 10 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém, queridos? Então, é um compromisso que nós, como membros da igreja, nós temos de entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. Se não temos oportunidade de termos essa prática, como nós sempre fizemos, indo lá na frente, entregando no gasofilácio as nossas ofertas, os nossos dízimos, devemos fazê-lo agora por meio do depósito na conta bancária da nossa igreja. Se você ainda não sabe o número da conta bancária, as informações, os dados da conta bancária da igreja, procure o pastor ou procure o tesoureiro da igreja e nós daremos essa informação. Também tem a possibilidade do PicPay da igreja local. Então, não teremos justificativas para dizer eu não entreguei o meu dízimo porque eu não tive como. Existem essas facilidades. Então, que você possa entregar o seu dízimo, a sua oferta, entendendo que primeiro demonstra o nosso amor, demonstra a nossa fidelidade, nosso compromisso com o reino de Deus, mas também tem os seus compromissos financeiros, tem as suas contas, e esses compromissos serão cumpridos exatamente com a fidelidade dos membros da igreja. Amém, querido? Então, faça isso e nós estaremos orando por você neste momento, em nome de Jesus. Pai de amor, nós queremos que a Tua palavra, Senhor Deus, se cumpra na vida de
todos os teus servos e as tuas servas. É essa palavra que nós acabamos de ler, Senhor Deus. Que os celeiros, Senhor Deus, se encherão fartamente, Senhor Deus. E é isso, Senhor Deus, que nós ministramos sobre cada vida, Senhor Deus, sobre cada família, Senhor Deus, em nome de Jesus. Senhor Deus, contemple, Senhor Deus, a fidelidade dos nossos corações. Contempla, Senhor Deus, a sinceridade dos nossos corações. Venha, Senhor Deus, agora perceber que existe em nós um desejo sincero de entregar as nossas ofertas, os nossos dízimos, e para que a Tua casa seja mantida, Senhor. Então, em nome de Jesus, abençoa, Pai querido, o Teu povo. Ministre prosperidade, ministre as bênçãos do Senhor nos celeiros deste povo. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Vamos à palavra do Senhor neste momento. Já tivemos um tempo de adoração, né? Declaramos para o Senhor, viemos aqui, Senhor Deus, para adorar. Mesmo nós não tenhamos saído da nossa casa, mas viemos para o culto. Porque assim como eu tenho falado sempre, este espaço que Deus planejou para nós, está nos possibilitando, está aproveitando, é um espaço de culto. Não é um espaço para a apresentação de um vídeo ou alguma coisa assim. É um espaço de culto. Que possamos participar deste momento exatamente da forma como foi planejado e sonhado por Deus, da forma como está no coração de Deus. É um espaço de culto, onde nós adoramos, onde nós ouvimos a palavra do Senhor que estará sendo proclamada neste momento. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, apenas o versículo 1. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. É um versículo pequenininho, né? Talvez até o final deste momento agora você vai sabendo de cor. É importante a gente ter memorizado versículos bíblicos, né? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Amém? Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Este fortalecimento tão necessário nesses tempos que nós estamos vivendo. Este fortalecimento tão importante para as nossas vidas, em virtude das incertezas, em virtude das inseguranças, em virtude dessa ebulição de sentimentos, né, de emoções que nós temos sentido, em virtude de termos mudado completamente a nossa rotina, em virtude das crises, não somente na área da saúde, mas na área econômica e também na área política. E por tudo isso, nós, como servos de Deus, precisamos de ter as nossas forças renovadas. Precisamos desse fortalecimento. Deus já tem nos falado muito sobre isso, que é possível nós nos fortalecermos. Que Deus já tem, inclusive, nos dado caminhos de como nós nos fortalecermos. E hoje, o Senhor nos fala da fonte desse fortalecimento. Fortifica-te na graça. Graça de Deus. É sobre esse tema, queridos, que Deus quer falar aos nossos corações nesta noite. Que você possa estar aí com o seu coração aberto, possa estar com os seus ouvidos atentos àquilo que o Senhor tem para falar conosco sobre esse tema. Tema que nós cantamos, tema que nós oramos muito e que nós ouvimos muito falar a respeito. Mas infelizmente, muitas vezes, as nossas atitudes, muitas vezes a nossa postura nega o nosso conhecimento da graça. Às vezes, aquilo que nós falamos, aquilo que nós nos posicionamos como servos de Deus, não é coerente com o conhecimento que devemos ter sobre a graça de Deus. E é na graça de Deus
que a palavra do Senhor nos fala hoje, que nós precisamos buscar esse fortalecimento. Amém? Bem, tentando entender melhor a importância da graça de Deus sobre a nossa vida, o Salmo 63, versículo 3, o salmista diz: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Amém, querido? Especificamente isso. A graça do Senhor é melhor do que a vida. Existe algo mais importante, existe algo mais caro, existe algo mais importante do que a graça de Deus, do que a nossa vida. Sim, existe a graça de Deus. A graça de Deus é maior e é melhor do que a nossa própria vida. Ainda em Efésios capítulo 2, versículo 8, entendendo também sobre a importância da graça de Deus sobre nós, palavra do Senhor, apóstolo Paulo dizendo aos Efésios: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aqui, queridos, deixamos claro, a palavra do Senhor nos deixa claro, que disso depende a nossa salvação, da graça de Deus. A nossa salvação depende do nosso entendimento, do nosso fortalecimento, da nossa apropriação da graça de Deus sobre nós. Por isso é tão importante nós entendermos sobre a graça. Por isso, de vez em quando, mesmo em tempos de que nós precisamos nos fortalecer na graça de Deus. De vez em quando temos que lembrar desse tema tão importante para a nossa vida. Dela depende a nossa salvação, e ela é melhor do que a própria vida. Ela é maior, mais importante do que a própria vida. Amém? Se formos entendermos uma definição bem simples sobre a graça, merecido. Graça é favor imerecido. Graça é favor mesmo nós não merecendo. Nós recebemos algo importante, algo precioso, algo maravilhoso de Deus, que é o amor dele por nós, que é a salvação em Jesus Cristo. Sim, mesmo não merecendo, aí reside a graça. Mesmo nós não merecendo, favor imerecido, nós recebemos esse favor, esse amor de Deus por nós. Podemos dizer também que a graça é a bondade de Deus para com o ser humano pecador. Podemos dizer que a graça de Deus está também intrínseca ao próprio caráter de Deus. É um atributo de Deus. Graça, favor sem merecimento. O Deus Santo, poderoso e maravilhoso nos ama de uma forma tão plena, tão poderosa, tão maravilhosa, que nos concede um favor, que é a graça de Deus. Bem, para entendermos isso melhor, nós vamos a John Wesley. Já ouviram falar desse moço? John Wesley, para quem não sabe, é o fundador da Igreja Metodista e um dos pilares, podemos dizer assim, da teologia wesleyana, ou seja, a teologia metodista é exatamente a graça de Deus. E John Wesley, falando sobre a graça de Deus, a teologia metodista, a Igreja Metodista entende como a graça de Deus de pelo menos 3 formas. Aquilo que primeiro nós chamamos de graça preveniente. É o amor de Deus Pai por nós, é a ação de Deus Pai por nós. Graça preveniente tem a lógica do Deus nos amou antes da nossa conversão. Estávamos ainda totalmente nas trevas, estávamos no pecado, não tínhamos ainda decidido por Jesus Cristo, não tínhamos ainda nos convertido, nosso coração ainda não estava aberto para o mover de Deus, para a glória de Deus na nossa vida. Antes de nós decidirmos por Jesus, já havia a graça de Deus. É aquilo que nós chamamos de graça preveniente, a graça que veio antes, a graça que veio antes por Deus. Ele já nos amava de uma forma linda, de uma forma especial, de uma forma incondicional. Jesus não morreu apenas por esses que se consideram muito santos e estão enclausurados dentro dos templos das igrejas. Jesus morreu para toda a humanidade, porque o amor dele
é universal. A graça dele é preveniente. É o amor que veio antes. É o agir que veio antes. Antes que nós decidíssemos por Jesus, antes que nós decidíssemos por Deus, Deus já tinha se decidido por nós. Amém, querido? E o plano de salvação maravilhoso foi concretizado lá na cruz do Calvário. É que está lá em 1 João capítulo 4, versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Graça preveniente. Antes de nós amarmos, Ele já tinha nos amado e continua nos amando. Amém, querido? Se eu estivesse lá no nosso templo, eu diria, eu espero um glória a Deus na igreja, porque de fato isso é uma notícia maravilhosa. De fato essa é uma reflexão maravilhosa, que o amor de Deus não depende nem mesmo da nossa decisão em favor dele. Independente disso, isso para nos dizer claramente que é possível que qualquer um se converta. Que é possível que aquele que está lá no presídio porque fez qualquer coisa errada, por mais terrível que seja perante a lei dos homens, ainda assim é possível que este se converta, é possível que este se mude, porque o amor de Deus por aquela vida, inclusive, independe da sua ação em direção a Deus. Graça preveniente, amor que veio antes, favor que veio antes. Amém, queridos? A segunda dimensão da graça de Deus para nós, aquilo que nós chamamos de graça justificadora. Gravou aí a primeira? A primeira é graça preveniente. A segunda, graça justificadora. A lógica da graça justificadora é a ação de Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E quando Ele assume o nosso lugar na cruz do Calvário, Ele nos justifica. Daí graça justificadora. Ele nos justifica. Ele paga a nossa dívida. Havia uma dívida impagável que pesava sobre os nossos ombros. Uma dívida chamada pecado. Você consegue entender isso direito? Talvez você que está me ouvindo não consegue entender de uma forma mais clara a realidade do pecado sobre a sua vida, sobre a minha, sobre a vida do ser humano. Nós somos pecadores. A palavra do Senhor, Romanos 3:23, diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não é somente uma pessoa, não é somente aqueles que negam claramente a Jesus, não é somente aqueles que decepcionaram a Jesus ou saíram da igreja, não é aqueles que nunca entraram dentro de um templo. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, carecem do amor de Deus, carecem da manifestação da misericórdia do Senhor. Todos, indistintamente de quem seja, indistintamente da sua expressão de religiosidade, indistintamente das suas escolhas, do seu passado, do seu sobrenome, da sua família, seja quem você for, todos nós somos pecadores. E o pecado, querido, nos leva à morte. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. E salário é aquilo que nós recebemos por aquilo que nós fizemos. Se você trabalhou 30 dias, o normal é que ao final desses 30 dias você recebe o seu salário, ou seja, você recebe por aquilo que você fez. E a lógica de Romanos 6:23 é essa: o salário do pecado é a morte, ou seja, por causa do pecado nós recebemos algo, a morte. E não é simplesmente a morte física, mas é especialmente a morte espiritual. Não é simplesmente aquela morte que leva para o caixão e do caixão
para o cemitério é muito mais do que isso. É a morte espiritual, é a morte eterna. E é algo terrível. Então, o pecado é uma realidade na nossa vida. E o pecado se nos leva para a morte espiritual. É uma consequência natural do pecado. Então existe um peso sobre o ser humano. Um peso chamado pecado. Porque todos nós somos pecadores. Ocorre, queridos, que a palavra do Senhor em 2 Coríntios 5, 21 diz que aquele que não conheceu o pecado, quem é o que não conheceu o pecado? Jesus Cristo. Este que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aí está a graça justificadora. Jesus que não conheceu o pecado. Jesus que na apresentação que João Batista fez dele ao povo diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um Cordeiro sem mancha, sem falha, sem culpa, sem pecado. Este se ofereceu, este tomou o nosso lugar na cruz e dessa forma a dívida foi paga. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o sangue de Jesus nos purificou e nos purifica de todo pecado. Graça justificadora é a ação de Jesus exatamente no momento ali da cruz. Então entendamos, graça preveniente é o amor de Deus antes. Graça justificadora é o amor de Deus no momento do sacrifício, no momento da salvação. Quando nós ali abrimos o nosso coração e aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador e tomamos posse da vida eterna, não é porque nós merecemos. Aí é graça justificadora, é porque Jesus nos justificou na cruz. Amém, queridos? Não é porque somos merecedores, porque nós, por nossos méritos, estaríamos caminhando a passos largos para a maldição eterna. Mas quando Jesus nos justifica, quando nós nos decidimos por Jesus, ali a graça justificadora age de uma forma maravilhosa. Então, graça preveniente é o amor de Deus antes. Graça justificadora é o amor de Deus no momento da nossa decisão por Jesus. Está entendendo, querido? E tem uma terceira dimensão da graça de Deus, que é a graça santificadora. Aqui, a palavra do Senhor nos diz, lá em João 16, versículo 13, que o Espírito Santo, Consolador, aquilo que Jesus chama Consolador, que é o Paráclito. Jesus iria para o céu, mas mandaria o Consolador, o Paráclito. Ele nos guiaria a toda a verdade. É a ação de Deus em nosso favor depois da nossa conversão, depois da nossa decisão por Jesus. É a ideia do cuidado maravilhoso que Deus tem para com o ser humano, porque sabe muito bem da nossa natureza, que mesmo depois que nós decidimos aceitar a Jesus como nosso Senhor e Salvador, ainda assim estamos propensos a pecar e nos desviar. Quantas pessoas nós conhecemos que vão lá para o altar no momento da conversão e choram, e com o coração quebrantado, numa experiência genuína, numa experiência verdadeira. No entanto, com o passar do tempo, um mês, 2 meses, a gente assusta, essa pessoa está fora da presença do Senhor de novo, e aí a gente não consegue entender como assim, né? Deus nos dá essa possibilidade, graça santificadora, é a ação do Espírito Santo trabalhando em nós para afirmar-nos na presença do Senhor. O Espírito Santo nos consola, o Espírito Santo nos conforta, o Espírito Santo nos capacita, o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. Graça santificadora é a ação de Deus nos santificando, nos separando das coisas erradas, daquilo que não presta, ou pelo menos nos mostrando o que é o certo, o que é o errado. É lógico que as decisões vai continuar sendo nossa, mas o Espírito Santo, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo entra dentro de nós e começa a trabalhar em favor da obra do Senhor na nossa vida, e nos consola, e nos conforta, nos capacita, nos orienta
pesa a nossa consciência, porque aquilo que as pessoas dizem por aí, minha consciência pesou, na verdade é a ação do Espírito Santo. Na verdade é graça santificadora, que vai nos santificando, que vai nos separando, que vai nos mostrando a verdade, para que dia após dia possamos ser melhor. Amém, querido? Graça de Deus, favor de Deus para conosco, mesmo não merecendo, porque nós somos pecadores. Graça preveniente, vamos repetir? Repete comigo aí. Graça preveniente é o amor de Deus antes da nossa conversão. Graça justificadora é o amor de Deus no momento da conversão. Graça santificadora é o amor de Deus após a nossa conversão. É um agir completo, um agir absolutamente real e realístico, no sentido de que o Senhor, Deus, sonda os nossos corações, sabe das nossas potencialidades, mas sabe também das nossas fragilidades, sabe também dos problemas que nós enfrentamos, da essência da nossa alma, sabe de como que nós temos tendência para as coisas erradas. E por isso mesmo, o Senhor age de uma forma plena e de uma forma completa na graça de Deus. E é dessa forma, queridos, que vem o apóstolo Paulo dizendo para Timóteo: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Como nós podemos nos fortalecer, nos fortificar nessa ideia de graça preveniente, graça justificadora, graça santificadora? É a ideia, querido, de depender de Deus e não de homens. Sim, dependemos de Deus. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo que nós vivemos de inseguranças e incertezas, temos que ter cada vez mais clareza. Nós dependemos e precisamos depender de Deus, porque os homens nos decepcionam, os homens tomam decisões e atitudes que vão contra as suas convicções pessoais, políticas, econômicas, enfim. Mas Deus não. Deus continua o mesmo, ontem, hoje, eternamente o mesmo. Precisamos entender cada vez mais. Dependemos de Deus e não de homens. Quando entendemos isso, somos fortalecidos. Também precisamos ter clareza cada vez maior que Jesus nos ama e se importa conosco, independente da nossa condição espiritual. É lógico que Ele espera que nós estejamos bem. Você, por exemplo, que nos acompanha sempre, quase que é injustificável, porque está tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus todos os dias. É só pegar seu celular e, ao invés de você ir para qualquer outra coisa, entra lá na página da Igreja Metodista no Facebook, 8 horas da noite, todos os dias vai estar lá alguém falando palavra de Deus, momento abençoado pelo Senhor. De segunda a sábado e no domingo, 2 horários, de manhã e à noite. Agora as crianças também estão tendo oportunidade. Ou seja, somos injustificáveis a princípio, mas ainda assim, independente da nossa condição espiritual, independente da nossa resposta em favor deste Deus, Ele ainda assim nos ama de uma forma incondicional, de uma forma maravilhosa, de uma forma quase que inexplicável. Tentamos formular explicações como essa que nós demos hoje, graça de Deus, preveniente, justificadora, santificadora, tentando explicar algo que é muito simples. Quando entendemos, Deus nos ama, mesmo nós não merecendo, Deus nos ama. Amém, querido? Deus ama você. Não importa como você esteja, não importa quais sejam as suas lutas, não importa quais sejam os seus questionamentos, não importa quais sejam as suas atitudes, não importa o que você já tenha feito no passado, não importa qual seja a sua condição espiritual hoje, neste momento, ainda assim Deus te ama.
se fortaleça nessa verdade maravilhosa. Creia nessa verdade tremenda, grandiosa para com o ser humano. E isso é maravilhoso para a minha vida e para a sua vida, mas é maravilhoso quando nós entendemos e expandimos essa realidade para a nossa família. Expandimos essa realidade. Expandimos essa realidade para o mundo inteiro. Existe salvação para este mundo, porque existe um negócio chamado graça de Deus, favor sem merecimento. E por isso devemos continuar clamando, buscando, crendo que o mesmo Deus que operou aquele milagre grandioso na vida do apóstolo Paulo, na vida de tantos outros personagens bíblicos, esse mesmo Deus pode operar um grande milagre transformador na sua vida, na vida dos seus familiares, na vida dos seus amigos e na humanidade inteira. Amém, queridos? Para terminar, eu gostaria de estar lembrando uma parábola que Jesus contou em Lucas 14, 25. Lucas 14, do versículo 15 ao versículo 24, a parábola da grande ceia, quando Jesus conta que o homem preparou uma grande ceia, uma grande festa, e nessa festa ele convida muitas pessoas, né? E no momento da festa ele vai e manda os seus empregados dizer: vinde, porque tudo já está preparado. Mas essas pessoas começam a recusar o convite e começam a apresentar justificativas. Eu me casei, eu comprei uma junta de boi, eu comprei um campo, não posso agora, não tenho tempo, e coisas assim. E aí essas pessoas, e aí os empregados voltam para o dono da festa dizendo: as pessoas não estão vindo, não querem aceitar o convite. Mas aí Jesus conta que o homem fala: não, olha a festa maravilhosa que eu preparei, vá procurar pelas vielas, por todos os lugares, chama todo mundo, porque ainda há lugar. Amém, queridos? Porque ainda há lugar. Graça de Deus, ainda há lugar. Existe um lugar para você nessa festa chamada vida eterna, que esse dono da festa, o nosso Deus, está preparando desde a eternidade. Uma festa preciosa, maravilhosa, eterna. E ainda há lugar, um lugar reservado especificamente para a sua vida, para a sua família, para os seus amigos. Existe um passaporte, um carimbo, existe uma senha para entrar nessa festa. Isso se chama graça de Deus. Amém. Eu abri meu coração e aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. E reconheço que não foi pelos meus méritos, mas existe a graça de Deus, imparável, incondicional, que eu não mereço, mas ainda assim Ele me ama. Ele nos ama de forma preveniente, de forma justificadora e de forma santificadora. Receba essa palavra no seu coração nesta noite, querido. Amém. Glória a Deus. Entenda essa palavra. Tome posse dessa palavra para a sua vida. Se fortaleça nessa verdade maravilhosa. Reanime-se. Desperte com essa verdade poderosa que o Senhor compartilha com você nessa noite. Que você possa, a partir dessa verdade, renovar as suas forças em Deus e vencer qualquer pandemia, qualquer dificuldade, qualquer pensamento negativo que queira vir sobre você. Você vai ser vencedor nessa pandemia, porque existe a graça de Deus. O amor de Deus te sustenta, o amor de Deus te fortalece, te santifica, te justifica. Tome posse dessa palavra abençoadora para a sua vida nessa noite, para a glória e honra do nome do Senhor. Amém, queridos?
Vamos orar? Vamos orar. Eu gostaria de convidar a você, onde você estiver aí na sua casa, como você estiver, gostaria de convidá-lo a orar, louvando ao Senhor. Eu estarei orando aqui. Eu gostaria que você também, não importe com seus vizinhos, se você orar muito, dá uns glória a Deus, dá uns pulos aí, não tem problema não, né? O Alexandrinho falou hoje que os vizinhos estavam na varanda escutando o louvor dele, então não tem problema. Você pode louvar a Deus, glorificar o nome do Senhor. Responda ao Senhor a essa notícia maravilhosa, a graça de Deus. Oremos. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor incomparável para com as nossas vidas. Sim, Deus. Essa verdade tão linda, tão especial, tão maravilhosa que ouvimos, Senhor Deus, que possa ser realidade na nossa vida. Quando vier, Senhor Deus, em nossa mente, quando vier aos nossos ouvidos sussurros de decepção, de angústia, Senhor Deus, que nós possamos lembrar desta palavra. Sim. Senhor Deus, da tua graça, do teu amor que nos santifica, nos justifica, do teu amor incomparável, mesmo não merecendo. Sim. Senhor Deus, nos fortaleça com essa verdade. Amém. Fortaleça o teu povo com essa verdade. Senhor Deus, em nome de Jesus. E se existe, Senhor Deus, alguém que está nos ouvindo neste momento, que ainda, Senhor Deus, não abriu o coração para aceitar a Ti como Senhor e Salvador, este é o tempo, ainda há lugar, em nome de Jesus. Venha, Senhor Deus, ministrar essa verdade, toca neste coração. A Tua palavra nos diz que é o Teu Espírito Santo que convence. Vai, Espírito Santo do Senhor, neste momento, que essa verdade anunciada possa ser, Seu Deus, possa achar guarida em muitos e muitos corações. Nós consagramos, Seu Deus, as nossas vidas ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Muita coisa que a Edilane escreveu aqui. Isso aqui tudo, Edilane? Não, só assim. Ah, tá. Vamos mandar a sessão abraços, né? Muita gente que está conosco ao vivo. Eu quero mandar um abraço muito forte, especial para a Poliana, para a Carmen, para o Paulo e para a Miriam, para a Sônia, para o Caio, para o Genivaldo, toda a sua família, Geisela, Giovana, a Gabi, saudade, vontade de dar um abraço na Gabi, viu, Genivaldo? Chegar perto da Gabi, vou dar um abraço forte nela. Natália, Felipe do Carmo e a dona Irmã Penha, com certeza, Giovana e os filhos, Valdiceia, Luiz Carlos, a Lena, minha irmã, um abraço para a Lena, Thalita e Dalice, mãe Dalice, mãe Aldo, Eliana, Alexandre Bianchi, a Nani, um abraço para a Nani, o povo todo lá de Linhares, Marluce, Maria Luzia, Zé Antônio, os filhos deles, a turma toda lá em Conceição da Barra, a irmã Alba, o Obedias, a Leni, o Alexandre Reis e especialmente um abraço para o Alexandre Reis. Que palavra abençoada hoje pela manhã, viu, Alexandre? Bênção demais, que Deus continue te usando assim poderosamente. Estamos muito tranquilos com a obra que o Senhor vai fazer lá em Jardim Carapina, porque se depender de palavra, vai ter palavra para aquele povo abençoado. Deus continue te abençoando. Um abraço forte para o Alexandre, para a Leni, para a Sheila, para o Vinícius, para a Luziane, né, e família, e Maria Luísa também, toda a família Ferrari reunida. Um abraço para eles, e juntando com eles lá a irmã Oswaldina. Um abraço, irmã Oswaldina, toda a sua família, para Célia, para Simone, para o Noel, para a Carol, para a Larissa e o Tamer, para a Patrícia do Carmo. Um abraço para a Patrícia, e juntamente com a Patrícia, para o marido, e também para Lauzira e para o Mário do Carmo. Eu queria falar irmã Luzia, mas o Mário falou que todo mundo conhece de Lauzira. Então um abraço para o Mário, para a Lauzira e para a família toda lá, Patrícia e a turma toda aí, para a igreja de Aracruz, né? Cuide bem, viu, Patrícia? Aí da Letícia, do Valquim, do pastor Walker. Para mim é Valquim, mas pastor Walker, né? Um abraço também para o Felipe Augusto, para a Márdia, para a Duília, para a Albina,
para o Marcos Vinícius, o famoso Teté, e para a Alia, Gleice, um abraço para a irmã Creuza, Deus abençoe a irmã Creuza, né? Vamos estar orando agora, daqui a pouco, para o irmão Quirino, irmã Creuza. Deus continue abençoando vocês e toda a família. Amém, queridos? Nós teremos agora um momento de oração, né? Especificamente pelos nossos pedidos de oração que temos feito sempre, né? Vamos lembrando de alguns aqui, lembramos do irmão Quirino, né? Que tem sido alvo das nossas orações, das nossas preocupações, especialmente das nossas orações. Vamos continuar também orando pelo Manuel, irmão do Lapa, continuar orando pela Sueli, né? Que é a mãe do Vinícius. Vamos continuar orando pela irmã Valdiceia. Vamos continuar orando também pela Maria Cristina, pela Cris, né? E todos os pedidos que às vezes chegam a nós, Daniel, filho, o sobrinho do pastor Enoque. Vamos continuar orando, e o que eu vou lembrando aqui, se você lembrar alguém aí, vamos estar orando juntos, tá bom? Feche os olhos, oremos neste momento. Pai de amor, nós queremos levantar a nossa voz para clamar ao Senhor em favor destes que estão enfermos. Deus, tem misericórdia de cada um destes, Senhor Deus. Venha, Senhor Deus, ministrar, Senhor Deus, Senhor Deus, a tua cura, a tua libertação, Senhor Deus, para a glória do teu santo nome. Queremos que o Senhor é um Deus de milagres, que o Senhor pode todas as coisas. Então, todos estes que foram mencionados aqui, nós clamamos. Cura-os, Deus, para a glória do teu santo nome. Também pedimos a Ti a bênção do Senhor para todos esses que estão infectados, Senhor Deus, com o coronavírus, que estão nas UTIs, que estão em casa, isolados ou ao redor deste mundo inteiro, Pai. Clamamos a Ti mais uma vez pelos nossos governantes. Senhor Deus, intervenha, Senhor Deus, oriente-os, capacite-os, Pai, por misericórdia. Nós clamamos a Ti também, Senhor Deus, pelos cientistas, Senhor Deus, que estejam, Senhor Deus, próximos, Senhor Deus, de um tratamento adequado, Senhor Deus, das vacinas. Clamamos a Ti, Senhor Deus, por esses que estão saindo de casa para trabalhar nas diferentes profissões, Senhor Deus, nos lugares mais diferentes. Abençoa-os, Pai, em nome de Jesus. Senhor Deus, os moradores de rua, nós clamamos pelos pastores e pastoras, Senhor Deus, clamamos a Ti pelo nosso bispo, clamamos a Ti, Senhor Deus, também pelas nossas igrejas. Oh, Pai, por misericórdia, proteja-nos, Senhor Deus, proteja este povo, Senhor Deus, para a glória do Teu santo nome. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Eu gostaria de deixar alguns avisos antes de estar encerrando. Lembrar do nosso compromisso durante a semana inteira. Amanhã teremos, e não somente amanhã, até sábado, segunda a sábado, às 8 horas da noite. Segunda a sábado, às 8 horas da noite, estaremos aqui neste espaço, na página da Igreja Metodista no Facebook, para poder estarmos ao vivo, clamando, buscando ao Senhor respostas da vontade do Senhor, e ao mesmo tempo por meio da palavra ministrada. E queremos, de uma forma especial, desafiar a você. Aí o desafio, hoje não sei se vocês perceberam, para mim é uma palavra essencialmente evangelística que foi ministrada hoje. Eu gostaria de convidar a você, desafiar a você a compartilhar esse vídeo. Eu creio que a partir de este pode ser um instrumento valoroso, poderoso, para alcançar outras pessoas. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conheça, com seus parentes, com seus colegas de trabalho, com os seus vizinhos, com os seus amigos. Compartilhe esse vídeo. Este e os outros que têm sido. Eu quero desafiar a você a estar presente. Outros para estar participando ao vivo conosco, tá bom? Amém, queridos? E no mais, as pessoas que estão ao vivo e aquelas pessoas que não podem estar ao vivo,
mas que depois a gente sempre tem notícias que acessam os vídeos, que assistem e compartilham os vídeos, né? Lembro da Dilma, lembro da Nancy, lembro de tantas pessoas, né? Que depois participam, o Adilson também, tantas pessoas que depois participam com a gente. Então, muito obrigado. Um abraço. Nós vamos estar ministrando a bênção do Senhor, fazer uma oração final, ministrando a bênção do Senhor sobre a sua vida, e depois terminaremos com mais um cântico, tá bom? Pai, tá bom? Muito obrigado por este tempo que nós tivemos juntos. Senhor Deus, dai-nos uma semana abençoada na Tua presença. Senhor Deus, que a Tua graça, que foi pregada, anunciada hoje, permaneça conosco, Senhor Deus, e nos conforte, nos console, nos capacite, nos oriente, nos direcione nessa semana, Pai. Cada família, abençoa cada lar, abençoa cada vida, Senhor. Oramos em Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor, queridos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor incomparável de Deus Pai e a comunhão consoladora e transformadora do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, com todo o Israel de Deus, espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Glória a Deus. Vamos declarar, né, esse amor, vamos cantar sobre esse amor. Um abraço grande, meu querido, para você, para toda a sua família. Uma semana abençoada para você. Nós vamos terminar cantando, louvando a Deus por esse ousado amor, por esse amor incomparável que realmente nos alcança em todo o tempo, em todos os momentos, e que esse amor nos encha, né, nessa semana de força, de vigor, e nos dê uma semana abençoada. Amém? Para nós, para nossa casa, para nossa família, para você, para sua casa, para sua família, onde você estiver. Amém? Sopraste tua vida em mim.
mentiras.